A paz do Senhor Jesus. Neste momento queremos começar mais uma lição. Nesta oportunidade nós vamos estudar a lição de número 9, cujo tema é o reinado de Davi. Louvado seja Deus! Estamos caminhando, meus irmãos, para mais um final de um trimestre, não é verdade? E até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui nós temos aprendido muito acerca do tema geral, o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Meus irmãos, o comentarista desta lição, que é o pastor Osiel Gomes, ele tem sido bastante feliz em seus comentários, não é verdade? E através deles nós estamos aprendendo muito acerca dos dois livros, o livro de 1º e 2º Samuel. Você que está pela primeira vez em nosso canal, seja muito bem-vindo, se inscreva nele para que toda semana você possa receber aí novos ensinos, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Então, meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos lhe oferecer subsídios, comentários para acrescentar o seu conhecimento. Nesta oportunidade, estudando a lição de número 9, o reinado de Davi. O texto áureo nos diz assim: E entendeu Davi que o Senhor a confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. 2º Samuel, capítulo 5, versículo 12. Veja que nós estamos caminhando até para o final dos livros de 1º e 2º Samuel. Até a lição passada, que foi a lição de número 8, pelo qual nós estudamos sobre o exílio de Davi, nós estávamos estudando sobre o primeiro livro de Samuel. Agora, nesta lição de número 9, nós já vamos entrar aí para o 2º livro de Samuel. A verdade prática. A glória do reinado de Davi deve-se, antes de tudo, à boa mão de Deus que estava sobre ele. Aleluia! E é exatamente isso que nós veremos. Qual foi o segredo do sucesso do rei Davi? Amém? Então a leitura bíblica em classe se encontra em 2 Samuel capítulo 5, versículo 1 ao 12. Eu não vou ler para ganharmos tempo, mas com certeza você deve estar lendo aí na sua casa. Amém? Vamos então para a introdução. Pujante reinado de Davi não foi circunstancial, aleatório ou por causa de habilidades natas para a guerra. No próprio texto bíblico é dito que suas vitórias e fortalecimentos se originavam em Deus. Os 33 anos que ele reinou em Jerusalém e os 7 anos e 6 meses que reinou em Hebrom revelam um reino protótipo do Messias que viria. Por isso, Davi é considerado um tipo do Messias. Isso está confirmado pela profecia de Miqueias, mencionado pelos escribas nos dias de Herodes, pelo texto de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 2, e pela profecia de Gênesis 49, versículo 10, em relação a Jesus Cristo. Estamos agora, meus irmãos, a falar sobre o reinado de Davi. Nós, na lição de número 7, estudamos sobre o tema Davi é ungido rei. Naquela lição pelo qual nós estudamos, nós aprendemos sobre qual foi a forma que Davi foi ungido rei. Nós sabemos que ele foi ungido 3 vezes. A primeira vez na casa de seu pai Jessé, na segunda vez em Hebrom e na terceira vez em Jerusalém. E, meus irmãos, nós estudamos sobre que ele foi ungido. Mas nessa oportunidade agora, nós vamos estudar sobre o seu reinado, como ele reinou, como ele governou, como ele foi pastor
de um rebanho tão grande que se chama Israel. Ele foi fiel no pouco, porque diz a Bíblia que ele cuidava de um pequeno rebanho de seu pai Jessé. Além de ser um pequeno rebanho, era um rebanho muito frágil, pois eram ovelhas malhadas. E mesmo assim ele foi fiel a esse pequeno rebanho. E a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, no muito o Senhor nos colocará. Então foi exatamente isso que aconteceu na vida de Davi. Ele foi fiel no pouco, cuidando das ovelhas de seu pai. Então o Senhor o colocou sobre o muito. Agora ele vai cuidar de um grande rebanho que é a nação de Israel. Quanto tempo Davi esperou para ser rei? Quantas lutas, quantas guerras, quantas pelejas, quantas perseguições Davi passou, não é verdade? Mas nós vamos aprender nesta lição que nós devemos ter perseverança naquilo que nós temos como objetivo, para que no Senhor nós venhamos alcançar a vitória. Amém? Vamos ler aqui o tópico de número 1. Davi é constituído rei. Número 1. 3 motivos para a sua escolha. Meus irmãos, neste tópico de número 1, nós vamos ver que houve no mínimo 3 motivos para a escolha de Deus na vida de Davi. E qual é então o primeiro motivo, meus irmãos? Veja comigo. A Bíblia diz que ele foi ungido rei por 3 razões. Primeiramente, ele preenchia todas as condições da realeza, o que prontamente excluía a possibilidade de uma liderança estrangeira. Ou seja, qual foi o primeiro motivo? Davi, ele pertencia à tribo de Judá. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 49, que os reis viriam dessa tribo, da tribo de Judá. Então esse é o primeiro motivo, que ele era da tribo de Judá, uma tribo real. Davi não era estrangeiro, ele era um israelita. Esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo, que ele foi devido à sua liderança militar. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, que Davi tinha 2 qualidades tremendas. Ele era guerreiro e ele era valente. Ou seja, ele era um homem de guerra e ao mesmo tempo ele era valente. Então essas 2 qualidades na área militar favoreceu a Davi para que ele fosse escolhido por Deus para reinar sobre a nação de Israel. Pois a nação de Israel estava em constante guerra contra outras nações. Então Deus precisava de um líder valente, de um líder guerreiro, de um líder que não tinha medo de lutar. É por isso, meus irmãos, que Saul foi escolhido pelo povo, porque quando ele estava diante de Golias, ele teve medo. Mas como Davi era um rei escolhido por Deus, ele não teve medo. Ele enfrentou o gigante Golias e Deus lhe deu uma grande vitória naquele dia. Amém? O terceiro motivo estava pautado em uma promessa da parte de Deus, de que o trono entregue a Davi seria levantado tanto sobre Israel quanto sobre Judá. Então, meus irmãos, esse foi o terceiro motivo. Havia uma promessa, amém? De que Davi seria o novo líder da casa de Israel. Então esses foram os 3 motivos para que Davi fosse levantado como rei. Número 2, Davi como pastor e chefe. É interessante esta expressão que, mediante a promessa que Deus havia feito a Davi, ele disse que Davi seria pastor e chefe. Pastor, nós sabemos que é aquele que cuida das ovelhas ou de um gado, de algum rebanho de um animal. E aquele pastor, ele tem que cuidar muito bem, ele tem que dar a vida
por aquele rebanho. E Deus sabia que Davi era um homem que dava vida pelo rebanho. Uma certa feita, ele esteve diante de uma dificuldade tremenda, aonde um leão tentou atacar aquelas ovelhas. E diz o texto sagrado que ele atacou aquele leão e o matou. Outra oportunidade, um urso atacou aquele pequeno rebanho de ovelhas. Davi pegou o urso pela barba, o jogou no chão e o feriu. Então, se ele era um bom pastor daquelas ovelhas, com certeza ele seria um bom pastor da nação de Israel. Então, logo Deus separou este homem com esta frase: você será o pastor da nação de Israel. E segundo, que ele seria chefe. Veja que havia os chefes da família, havia os chefes de um grupo de soldados e havia o chefe principal, que iria comandar toda a nação. E este aqui foi o caso de Davi. Ele também foi levantado como chefe. Todas as pessoas olhavam para Davi e via que ele tinha essa qualidade de ser o chefe de todos. Todas as pessoas respeitavam Davi. E meus irmãos, qual foi então o segredo de Davi ter tanto sucesso como rei da nação de Israel? Eu quero ler com os irmãos nesta oportunidade. Qual foi o maior segredo na vida de Davi? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Um dos empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado. Fala bem, tem boa aparência e o Senhor é com ele. Aleluia! Louvado seja Deus. Então este foi o segredo de Davi ser o maior rei da nação de Israel. O Senhor é com ele. Quando Deus é com algum crente, esse crente vai entrar e vai sair vitorioso em qualquer frente de batalha. Aleluia, porque se Deus é conosco, quem será contra nós? Não é verdade? Então este foi o segredo de Davi ser tão vitorioso. O Senhor era com ele e Deus o constituiu como pastor e chefe da nação de Israel. Vamos agora para o número 3. Entrando em aliança com o povo. Meus irmãos, quem Davi iria governar? Sobre quem Davi iria reinar? A quem Davi seria o chefe? A quem Davi seria o pastor? Do povo. Então, nada melhor do que ele fazer uma aliança com esse povo. Davi, ele era um homem que tinha muita inteligência. Então, logo, ele decidiu fazer aliança com o povo de Israel. E isso trouxe muitos benefícios para o seu reinado. Pois diz a Bíblia que todas as pessoas respeitavam a Davi, porque ele havia feito esta aliança. E por isso, meus irmãos, Davi, ele começou a reinar com 30 anos. E aqui há um ponto muito forte. Aqui há um ponto muito interessante. Veja, Davi ele começou a reinar com 30 anos em Hebrom. Com quantos anos Jesus começou o seu ministério? Com 30 anos. Davi reinou 33 anos em Jerusalém. Com quantos anos que Jesus morreu? Com 33 anos. Então essas duas cidades são proféticas, Hebrom e Jerusalém. Este foi o segredo de Davi. Ele foi rei, meus irmãos, em Hebrom e também em Jerusalém. Ele reinou durante 40 anos e não houve rei semelhante a Davi, porque ele fazia aliança com o povo a quem ele governava. Coisa boa é quando você vê um líder que faz aliança com o seu povo a quem ele lidera. Mas existem líderes que não faz nenhum tipo de aliança com aquele povo.
e eles o abandonam. Como nós vemos hoje muito caso de pastores que deixam as suas ovelhas ali jogadas, não é verdade? Não fazem nenhum tipo de aliança com ela. Mas esse foi o segredo de Davi, fazer aliança com o povo. Vamos agora para o tópico de número 2. A consolidação do reino de Davi. Número 1. A edificação de Jerusalém. Meus irmãos, quando Davi foi levantado rei, o que ele fez? Diz a Bíblia que ele foi expulsar os jebuseus. Davi considerava os jebuseus como cegos e aleijados. Diz o texto sagrado que Davi ele odiava os jebuseus. E ele então invadiu aquela cidade que se chamava Jebus e hoje se chama Jerusalém, a cidade de Davi. Então ele foi lá, meus irmãos, e expulsou aquele povo, matou eles. E agora ele começou a reinar em Jerusalém. Ele reinou em Jerusalém durante 33 anos. E o que Davi fez? Davi ele começou agora a edificar aquela cidade. Ele começou a fazer grandes construções. E isso foi muito tremendo da sua parte. Nós vamos ler na Bíblia que a cidade que Deus mais ama é a cidade de Jerusalém. E isso é tão forte que nós, a igreja do Senhor Jesus, vamos morar na Jerusalém celestial. Aleluia! O lugar onde nós vamos morar foi batizado com este nome, de Jerusalém celestial, pelo amor que Jesus Cristo tem por essa cidade de Jerusalém. E isso é muito interessante. Davi, ele foi edificando ali aquela cidade durante 33 anos em que ele estava morando ali naquele lugar. Hoje, quando você olha para Jerusalém, você percebe que aquela cidade é uma cidade antiga, que é uma cidade que até hoje guarda os seus costumes antigos. Não é verdade, meus irmãos? Então esse foi um ponto muito forte de Davi ao edificar a cidade de Jerusalém. E ele agora começou a moldá-la conforme os seus costumes. Vamos agora para o número 2. As reformas religiosas. Nós sabemos também, meus irmãos, que Davi, quando ele era rei, ele fez muitas reformas religiosas. Ele acrescentou várias coisas na liturgia do culto, como, por exemplo, a música. Foi ele que acrescentou na liturgia do culto. Nós também vamos entender que Davi, ele foi um inventor de vários instrumentos musicais. Então ele inventou esses instrumentos e esses instrumentos passou agora a fazer parte da liturgia do culto. Nós sabemos que havia o tabernáculo de Moisés, não era o templo ainda, e lá havia uma liturgia. Mas Davi ele veio, meus irmãos, e fez algumas reformas religiosas na liturgia do culto. Ele acrescentou a música e outras coisas mais. Coisas que vão edificar, coisas que vão trazer benefícios espirituais. Bem diferente de hoje. Hoje, as pessoas querem mundanizar as igrejas. Isso não são reformas religiosas, como Davi fez. As pessoas hoje estão trazendo o mundo para a igreja. Existe igreja que já tem o UFC dentro dela. Existe igreja que já tem até festa junina dentro dela. Existe igreja que eles estão trazendo o carnaval para dentro dela, que é a festa da carne. Isso é trazer o mundo para a igreja. Mas o que Davi fez foi diferente. Ele trouxe ali uma reforma religiosa. E isso trouxe muitos benefícios para o seu reinado. Porque diz a Bíblia que o seu reinado, a cada dia que se passava, ia consolidando. Porque o que Davi estava fazendo era na direção de Deus. O Espírito de Deus estava sobre ele. Aleluia!
Número 3, a suprema aliança davídica. Quem profetizou sobre a aliança davídica foi Natã. Assim como Deus falara que abençoaria a família de Abraão, não seria diferente com Davi. Ele e sua família teriam um grande nome. Podemos ver que 3 coisas importantes iriam caracterizar a aliança davídica. Meus irmãos, nós sabemos que Deus fez uma promessa muito grande com Abraão e uma aliança tremenda. E nós chamamos de aliança abraâmica. E com Davi não foi diferente. Deus também fez uma aliança com ele. E esta aliança se chama aliança davídica. E foram 3 coisas que aconteceram. Primeiro, a firmeza da sua família na terra. Essa aliança que Deus fez com Davi, que se chama aliança davídica, ela tem o seu primeiro ponto. Deus disse: olha, Davi, a sua família será firme, a sua família será perpétua na face da terra. Eu não vou destituir a sua família da terra, como eu fiz com algumas famílias. Então essa foi a primeira aliança que Deus fez com Davi, que a sua família iria ser eterna na face da terra. E segundo, seus sucessores teriam a presença de Deus. Todos os seus descendentes, ou seja, todos os da sua semente, teriam a presença de Deus em sua vida. Não ia faltar a presença de Deus nos descendentes de Davi. Veja que promessa tremenda, não é verdade? Então vale muito a pessoa ser fiel a Deus. Deus ele vai fazer alianças eternas com essa pessoa. E em terceiro lugar, uma dinastia eterna. Ou seja, que nunca iria faltar um rei dos descendentes de Davi. Nós, quando lemos a história, depois que Davi morreu, outros reis começaram a reinar. E esses reis ímpios foram ruins. Deus disse: olha, por amor a Davi, eu não vou matar você. Veja que lá na frente, Deus se lembrou da aliança que ele havia feito com Davi. E ele não destituiu muitos reis por amor a Davi. Porque a aliança que Deus faz com o homem, ele não quebra. Aleluia! Vamos agora para o tópico de número 3. A grandeza política do reinado de Davi. Número 1. As realizações militares. Meus irmãos, quando Davi se consolidou no reinado, ele foi crescendo, ele foi aumentando e se expandindo a cada dia que passava, porque Deus estava confirmando o seu reinado. E quando Deus confirma algo, automaticamente ele vai abençoando. E nós podemos ver que Davi ele fez várias realizações militares. Aonde Davi entrava para guerrear, ele saía vitorioso. Davi ele tinha uma qualidade muito linda que me chama a atenção, bem diferente de Saul, porque todas as vezes que Saul ia para a guerra, ele desobedecia às ordens do Senhor. Ele obedecia mais o povo do que a Deus. É por isso que Saul é um escravo do povo. Mas com Davi é diferente. Todas as vezes que Davi ia para a guerra, ele consultava o Senhor. Ele dizia: Senhor, eu posso ir? Porque quando ele consultava um profeta, o profeta profetizava, ou seja, ele trazia coisas do futuro para o presente. Ele presidia o futuro. Mas quando ele consultava o sacerdote usava o Urim e o Tumim. Era como se fosse lançar a sorte. Então Davi ele consultava sempre ou o profeta ou o sacerdote. Senhor, eu posso ir a essa guerra? E Deus dizia: sim, pode ir. Você vai ir e vai voltar vitorioso. Às vezes, Deus dizia não, e Davi não ia, porque ele obedecia. Às vezes, Deus dava um conselho a Davi.
Deus dizia: olha, Davi, faça dessa forma, porque aquele povo está escondido e vai lhe atacar pela retaguarda. Então arrodie algum monte ou passe por algum vale. Deus sempre dava as instruções a Davi, porque Davi consultava o Senhor antes de ir guerrear. Então Davi venceu muitas nações. Ele venceu os filisteus, ele venceu os edomitas, ele venceu os amonitas, ele venceu os moabitas, ele venceu os sírios e outras nações. Então veja que as realizações militares de Davi foram muitas e grandes, sem contar o grande número de valentes que estavam ao seu redor. Meus irmãos, não houve tantos valentes assim como houve no exército de Davi. Aleluia! Quando você lê as histórias dos valentes de Davi, você se arrepia. É coisa tremenda. A Bíblia diz que Davi tinha um valente que ele era tão rápido como as gazelas. E este homem se chamava Azael. Davi ele tinha um valente que ele havia matado 800 homens com uma lança. Davi também tinha outro valente que ele havia matado um leão na neve. Eram valentes tremendos. Davi conseguiu todos eles com o seu amor, com a sua dedicação, com a sua bravura e com a sua aliança que ele fazia com eles. Então, as realizações militares de Davi foram muitas. Vamos agora para o número 2. As administrações de Davi. Meus irmãos, Davi, ele soube administrar muito bem aquilo que ele ia ganhando, aquilo que ele ia conquistando. Isso é tão forte, a administração de Davi, que ele havia feito um palácio para morar. Nós sabemos que Irão, ele era o rei de Tiro, ele fez essa aliança com Davi e enviou ali pedreiros e carpinteiros e madeira para que ele construísse esse palácio. Mas como Davi sabia administrar tão bem, ele começou a olhar para o seu palácio e começou a olhar para aquela tenda onde estava a Arca da Aliança. E ele disse: não está certo eu morar em uma casa feita de cedros e Deus está habitando em uma barraca. Eu vou construir para Deus um templo. Veja como esse homem sabia administrar. Ele ficou preocupado com a Arca da Aliança, porque este era o líder chamado Davi. Era um líder preocupado com os sacerdotes. Era um líder preocupado com a Arca da Aliança. Era um líder que se preocupava com o povo. E ele sabia administrar muito bem. E ele queria construir esta casa para Deus, que era um templo muito lindo, um templo luxuoso. E quando ele consultou o profeta Natã, Natã disse: vai, faça tudo o que estiver em suas mãos. Quando Natã foi para a sua casa, durante a noite Deus apareceu para ele e disse: olha, Natã, volte a Davi e fale com ele, que não será ele que vai construir essa casa para mim, mas será o seu filho, porque as suas mãos estão sujas de sangue. Mas, meus irmãos, o que me chama a atenção é que a administração de Davi no seu reinado foi tão linda. Ele soube administrar tão bem que alguns consideram nos dias de Davi, os dias de ouro, é chamado de a Era de Ouro, porque Davi soube administrar muito bem aquilo que ele ia conquistando como rei. E finalizando, o número 3 nos diz o culto público. Davi fez uma considerável mudança no culto público. Os sacerdotes eram Zadok e Aimeleque. Crê-se que Abiatar já estivesse aposentado. Nós sabemos que Abiatar foi aquele sacerdote que escapou da matança quando Saul matou 85 sacerdotes do Senhor. Mas eu gostaria de ler com os irmãos em 2 Samuel, capítulo de número 8,
e o versículo de número 15. Nós vamos ver aqui como Davi, então, ele consolidou o seu reino. Davi governou todo o povo de Israel e fez com que eles fossem sempre tratados com igualdade e justiça. Joabe, cuja mãe era Zeruia, comandava o seu exército. Essa mulher chamada Zeruia, ela foi uma mulher tremenda. Ela tinha 3 filhos, mas não era como Jessé. Jessé tinha 3 filhos, Eliabe, Abinadab e Samar, que faziam parte do exército de Saul. Eram soldados comuns. Mas essa mulher chamada Zeruia, ela tinha 3 filhos, não soldados comuns, 3 valentes, que se destacava dos demais valentes. O primeiro filho de Zeruia era Joabe, e ele era comandante do exército. O segundo filho de Zeruia era Azael, que era ligeiro como as gazelas. E o terceiro filho era Abiatar, ou seja, Joabe, Azael e Abiatar. Eram os filhos desta mulher. Então vamos continuar a leitura, o versículo de número 17. Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraias era o escrivão. Benaias, filho de Joiada, era o chefe dos queretitas e dos peletitas. E os filhos de Davi eram sacerdotes. Aleluia! Estes eram aqueles que estavam perto de Davi. Estes homens eram aqueles que estavam ali para lhe ajudar. Davi tinha conselheiros, Davi tinha um comandante, Davi tinha os seus ajudadores para lhe ajudar no seu reinado. Então, meus irmãos, nós vamos perceber que o sucesso de Davi como rei foi ele ter a presença de Deus na sua vida. Foi ele ser um homem que sempre consultava o Senhor antes de guerrear. Foi ele fazer aliança com o povo. Foi ele conquistar o coração dos seus liderados. Estes são os segredos da liderança de Davi. E por isso ele é considerado como o maior rei da nação de Israel. Amém? Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.